Fala aí, torcedor vascaíno que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Domingão aí, são 7 horas agora, dia 28. Vamos falar sobre Vasco? Vamos. Mas antes de eu falar sobre o nosso time, que eu acho que a gente vai ter uma semana muito complicada, cara, uma observação, o Corinthians, né, que inclusive estava numa posição abaixo da nossa, na zona de rebaixamento, conseguiu sair, ganhou do Fluminense de 2-0. E a gente tem umas observações para fazer em relação ao time do Corinthians. O Corinthians mudou de técnico, né? Entrou o Luxemburgo e mesmo assim eles não estavam indo muito bem. Só que, cara, o fator que decidiu hoje é um jogador que está sendo muito especial para o Corinthians, que é o Roger Guedes. Um jogador aí que mesmo nas partidas que o Corinthians não via vencendo, é sempre um jogador que se destaca. E hoje conseguiu entregar a vitória pro Corinthians. Fez os 2 gols no jogo lá no Itaquerão, né? E, cara, eu fico tentando puxar alguns exemplos, igual eu sempre falo, futebol é exemplo, pro Vasco. Você pega o São Paulo, que estava numa fase muito ruim, São Paulo demitiu o treinador, contratou o Dorival, ó, deu um jeito lá no time, acho que o São Paulo tá 8 jogos sem perder. A gente pega o Cruzeiro. O Cruzeiro fez um campeonato mineiro tenebroso, cara. Não ganhava de absolutamente ninguém, perdia pra Tupi, sei lá, aqueles times lá do Triângulo Mineiro, nem sei quais são os nomes deles. Demitiu o técnico lá, contratou o Pepa. Cruzeiro, ó, tá fazendo um ótimo campeonato brasileiro na medida do possível. Inclusive, se eu não me engano, a folha do Cruzeiro é menor do que a folha do Vasco, que é a folha salarial. Aí você pega esses exemplos, o Vasco até agora não demitiu o treinador, onde não vem demonstrando um bom trabalho, não consegue extrair nada dos jogadores que ele tem nas mãos. O Vasco não tem esse jogador que o Corinthians tem, que é um jogador brilhante, igual o Roger Guedes. Eu olho pro ataque do Vasco hoje, cara, só vejo jogador arregão, cara. A verdade é essa, eu não vejo nenhum jogador aquele que bate no peito e fala, joga pra mim que eu resolvo. Não tem, absolutamente não tem. Você pega o nosso ataque, tem Gabriel Peck, um moleque que até começou bem o Campeonato Brasileiro, mas é muito novo. Você pega Pedro Raul, que tá fazendo uma temporada pífia. Inclusive, eu acho que Pedro Raul definitivamente é um jogador de time pequeno. Você pega Alex Teixeira, que poderia muito bem ser esse jogador, mas depois que voltou da Europa, cara, não demonstra nada, absolutamente nada. Chega a ser vergonhoso. No começo do ano ficou ali, não quer renovar, renova, isso, aquilo. No final das contas renovou, talvez tenha sido uma notícia até péssima. Porque se ele não tivesse continuado no Vasco, talvez o Paulo Brax teria trazido um jogador para o lugar dele, um jogador que agregasse mais para o nosso time, que o Alex Teixeira não agrega em absolutamente nada. Então vocês conseguem ver esses exemplos que eu estou dando? Sabe, alguns times mudaram de técnico, resolveu. A gente não mudou de técnico. Alguns jogadores têm jogadores brilhantes que decidem os jogos. Alguns times, né, têm jogadores brilhantes que decidem os jogos. E o Vasco não tem nada disso, cara. Então, até a janela de julho, cara, a gente tem tempo para mudar isso. A gente tem tempo para resolver isso. E espero que seja feito. Espero muito. A gente vai ter oportunidade de contratar esse jogador diferente. A gente está tendo oportunidade de mudar de técnico. Mas até agora nada, absolutamente nada aconteceu. Então é preocupante, né, galera? É preocupante. Deixa eu ver. Falei sobre o Corinthians. Rapaziada, é o seguinte, vamos falar sobre o Vasco agora? Vamos focar no nosso time? Teve protesto hoje, mais uma vez, no aeroporto do Galeão. Alguns torcedores comuns, que não eram torcedores de torcidas organizadas, estavam lá presentes no aeroporto, no desembarque dos jogadores. E, cara, pressionamos, sabe? Inclusive, se eu soubesse, eu teria ido. Porque eu não fiquei ligado. O cara lá juntou uma galera de 7 torcedores e foram lá pro aeroporto. E, cara, xingaram os caras e é isso, mano. É isso. O que a gente pode fazer, a gente tá fazendo. Sou totalmente contra a agressão, a depedrar o nosso patrimônio, né, que é pichar São Januário ou coisas do tipo. Mas, cara, temos que pressionar, mano. Temos que pressionar. E, pô, eu tiro o chapéu, cara. Eu tiro o chapéu porque a gente tá vendo que não é só a torcida organizada que tá querendo enxergar um Vasco melhor, cara. Todo mundo quer. E talvez com atitudes, ações, isso ajude, isso aconteça, pressiona, sabe? A gente pega os exemplos da última semana. Na última semana a gente teve protesto na frente do prédio da 777 lá na Barra. Muito importante, com a Força Jovem. Depois eles foram pro CT. Show de bola. Tivemos protesto na Avenida Brasil, perto da casa do Jorge Salgado. São Januário. Ou seja, a gente está fechando o cerco, cara. E eles estão vendo que eles precisam fazer alguma coisa.
Eles precisam, essa janela de julho, cara, tem que ser cirúrgica. Inclusive, a gente teve protesto, o Vasco é tão grande, que tivemos protesto nos Estados Unidos, cara, em Miami, na frente do prédio da sede da 777, lá na casa deles. Eles acharam que a gente vai comprar um time do Brasil, tô nem aí se eles fizerem protesto lá no Brasil, a gente tá aqui nos Estados Unidos, não. A gente foi lá na casa dos caras, filho. O torcedor tá presente nos Estados Unidos. Só que, com essa derrota, acredito eu que essa semana que tá vindo agora vai ser uma semana mais pesada ainda, sabe? Vai ser uma semana que o torcedor, talvez nas suas manifestações, nos seus protestos, seja mais, como posso dizer, mais agressivo, sabe? Mais quente nas ações. E é complicado, galera. É complicado, mas é aquilo. O pessoal que estava dentro, os diretores, Paulo Brax, senhor Luiz Melo, Barbieri, Abel Braga, eles sabiam que num time grande as coisas funcionam assim, cara. As coisas funcionam dessa maneira. E vamos ficar no aguardo aí para ver o que vai acontecer nessa semana, né? Inclusive, deixa eu já deixar aqui, o Vasco soltou a programação, o que vai acontecer nessa semana, que está vindo agora. Vai ser uma semana totalmente livre. O Vasco só vai jogar na outra segunda-feira. Na outra, contra o Flamengo. Já é outra semana. Essa semana inteira que está vindo agora vai ser livre. E o Vasco já soltou que o time vai treinar todos os dias. Talvez em outros momentos a gente pudesse até sorrir. Pô, da hora, nosso time vai treinar uma semana inteira, cara. Mas, mano, na semana passada a gente treinou praticamente a semana inteira também. E aí, adiantou de quê contra o Fortaleza? Se a gente pega, ó, mais tempo atrás ainda, Campeonato Carioca, a gente foi eliminado da Copa do Brasil pelo ABC. O time ficou um mês, cara, só treinando. E eu falo, talvez o time tenha até piorado. Você pega o Vasco lá do estadual, que fez aquelas semifinais contra o Flamengo, independente da gente ter sido eliminado, o Vasco até que estava jogando um jogo padronizado. Se pá, a gente até piorou, cara, do estadual pra cá. E o Vasco teve um mês, cara, para treinar. E entre as partidas, na maioria delas, teve uma semana aí que teve jogo no meio da semana, no geral, a gente jogava e descansava uma semana, jogava e descansava uma semana. Então é inadmissível, cara. É inadmissível, eu não consigo enxergar isso com bons olhos. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Inclusive, também foi noticiado que vamos ter uma entrevista coletiva na terça-feira. Ainda não divulgaram quem vai falar. Mas, cara, pessoas grandes do Vasco tem que vir, cara. Tem que vir pro microfone. Paulo Brax, Luiz Melo, Abel Braga. Cadê Abel Braga? Barbieri. Tem que vir gente grande falar. O capitão do time, Léo Pelé, não sei, cara. O que fizeram semana passada não tem nexo. Chamar Gabriel Peck para dar entrevista, cara, num momento tão difícil igual a gente está vivendo. Vai chamar quem? Vai chamar o Ryan da base, não é que lá da base? Vai chamar o quê? Matheus Cocão? Ah, Matheus Cocão, como é que foi tua estreia pelo profissional do Vasco? Eu não duvido de nada. Dessa diretoria atual, eu não duvido de nada. Então, cara, essa semana que tá vindo aí vai ser uma semana quente. Eu falo também pelo canal, semana passada, cara, só foi vídeo pauleira. E essa semana que tá vindo agora, mais uma semana de vídeo pauleira. Não tem como, a gente tem que descascar os caras, mano. A gente tem que pressionar eles. Os caras têm que chegar na janela de julho com o sangue nos olhos. Não podem achar que vão trazer só jogadores como o Serginho. Pelo amor de Deus, o Serginho que jogou na Macedônia, jogou no Kosovo. É inadmissível. Tem que chegar chutando a porta. Depende, não tem dinheiro, se ela não dá um jeito. Dá um jeito. O que não pode é o torcedor sofrer mais uma vez igual está sofrendo. Inclusive saiu uma notícia que o Vasco tem menos pontos nesse exato momento do que momentos parecidos em anos que a gente foi rebaixado. Ou seja, em anos que a gente foi rebaixado na oitava rodada, o Vasco tinha mais pontos do que dessa vez. E a gente está falando de um time que virou SAF. A gente está falando de um time onde comentaram, falaram, né? Pessoas como Abel Braga, que o Vasco nunca mais iria sofrer. Onde está isso, cara? Eu não enxergo isso. Em todas as frentes, em time, em pessoas que trabalham dentro do clube, em parcerias relacionadas a Maracanã, tudo dá errado, cara. Absolutamente tudo dá errado. Então, é complicado, galera, é complicado. E eu vou deixar passando aí agora umas imagens relacionadas à nossa torcida como visitante até agora no Campeonato Brasileiro. Aí vai ter foto do Mineirão, nossa torcida lotou o setor visitante no Mineirão. No Couto Pereira, do Curitiba, né? A torcida lotou os 3 andares. No Morumbi também, que o nosso torcedor chegou junto. E no Castelão, por último aí, que é ontem, né?
Independente da nossa derrota, a torcida estava lá. Independente do time fraco, né, a torcida estava lá apoiando. Então eu falo mais uma vez, cara. O torcedor, cara, acompanha, mano. O torcedor acompanha. Cara, o Vasco, não é porque eu sou vascaíno não, nem é por ser clubista. O Vasco, cara, é muito grande, cara. É um gigante adormecido. Se a gente faz uma boa temporada, se a gente fica entre os 5 do Campeonato Brasileiro, pega uma vaga na Sul-Americana, mano, o bagulho vai ficar doido. O bagulho vai ficar doido porque é muita gente, cara. É muita gente fanática. O vascaíno é fanático, cara. O vascaíno é fanático. Eu falo isso sempre. Sabe, eu olho outros times, até o próprio Fluminense, cara. O Fluminense é uma fase tão boa, em alguns jogos não lota o Maracanã. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro. Tu vai ver como é que tá o Engenhão. Cheio de espaço, cara. Se fosse o Vasco, o bagulho ia estar doido, abarrotado, ia ter gente pulando um muro, cara. Sabe? Então eles têm que enxergar isso. É um puta potencial. Ah, 777 uma empresa quer lucrar? Ok. Se vocês querem lucrar, entreguem um bom time pro Vasco, vocês vão ver o que é lucro. Vai dar dinheiro pra caramba. É sócio torcedor, é ingresso. Não, bota 200 conto no ingresso de São Januário pra ver se o nego não vai. Se o time tiver bom. Claro que vai, cara. O torcedor é doente, o torcedor do Vasco é maluco. Mas falta o time, cara. É aquilo, é fogo. O fogo tá baixando e tu tem que jogar gasolina, cara. E a gente não tem essa gasolina, ó. Talvez a última vez, desses últimos tempos, que teve um gás a mais foi talvez em 2017, que a gente pegou vaga na Libertadores. Foi um ano com um time capenga, mas um time arrumadinho, que conseguia buscar os resultados. E a gente conseguiu uma vaga na pré-Libertadores. Talvez foi o último ano ali de respiro. 2019 também foi um ano legal, mas a gente não alcançou Libertadores. A gente pegou Sul-Americana, né? Pegamos Sul-Americana, mas no geral é isso, cara. Então, galera, vamos ver o que vai acontecer durante essa semana aí. Qualquer coisa nova que venha à tona, eu vou trazer no vídeo, vou comentar, vou debater com vocês. Vou pedir, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, deixa o like aí também. Escreva na barra de comentários, caso você concorde ou discorde de alguma coisa que eu falei. Tamo junto, uma ótima semana pra vocês, um ótimo fim de domingo, uma ótima segunda-feira, independente de quando você estiver me vendo. E tamo junto, galera. Tamo junto, tamo forte e misturado, tranquilo? Valeu, saudações vascaínas e cabeça fria, cara. Cabeça fria que tá complicado. Valeu.